Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a aula número 7, Sistemas de Armazenamento Avançado de Energia. Isso aí é complexo e vem comigo aí, presta atenção, volta quantas vezes você desejar para poder entender cada um dos passos importantes que a gente tem aqui. Vocês estão vendo aí com um time maço de especialistas aí, várias das tecnologias chaves da transição energética. A gente falou sobre a transição energética em si, a gente falou do hidrogênio verde, das placas solares, né, como a gente está e para onde a gente vai evoluir, também da energia eólica. Falamos um pouquinho sobre as hidrelétricas, as nucleares, os biocombustíveis, que são os etanóis, aí, o etanol, o biogás, o biometano. E agora nós vamos falar sobre as possibilidades de armazenamento de energia. Por que a gente faz como a gente faz? E qual é a realidade futura? Qual é a expectativa de avanço que a gente tem no mundo? Então, uma das tecnologias chaves da transição energética é armazenar essa energia que a gente produz aí de forma renovável, de uma maneira sustentável, de baixo custo e com viabilidade técnica e econômica. Ou seja, tem que ter capacidade para produzir e também num baixo custo. Você vai ver que existem tecnologias específicas a depender do tipo de aplicação que você quer, se é mobilidade, se é sistema estacionário e assim por diante. Então a gente precisa falar sobre uma comparação aí de custo, capacidade, tamanho desses dispositivos que podem ser gigantescos e da sua eficiência. Por isso eu convido cada um de vocês aí que está assistindo a entrar nesse site aqui e ir lá conhecer um pouquinho melhor sobre o que está acontecendo, qual é essa análise aí dos Energy Storage. Isso aqui é uma análise bastante atual que tem uma relação independente da localidade, mais ou menos. O grande ponto agora da transição energética é que as fontes renováveis, como solar e eólica, estão tendo uma incorporação imensa na rede. Vou mostrar para vocês que essas tecnologias vão chegar até 2030 representando 30% das nossas matrizes. Mas que matriz é essa? Elétrica, energética? Primeiro, você sabe qual é a diferença entre uma matriz energética e uma matriz elétrica? Elétrica tem a ver com elétrons, né? Então tudo que a gente consegue cabear, por exemplo, passar por fios, transmitir de um lugar para o outro através de fios, né? A gente usa os elétrons. Mas ela não é a única fonte de energia que a gente conhece várias. E dentre elas, as energias químicas, por exemplo, do petróleo, dos derivados do petróleo, como diesel, gasolina, das biorrefinarias, por exemplo, o etanol, e dos gases aí, né? São muitas fontes possíveis. O carvão que começou lá atrás e ainda é tão importante para as economias mundiais, né? O Brasil, vocês vão ver que ele é bem específico, bem diferente. Então, em outras palavras, a eletricidade é uma forma de energia. Só que ela não é a única. Então, quando a gente pensa em todas as possibilidades de energia, ela é um conjunto maior, é um conjunto energético maior, né? É uma condição, é um espaço maior, onde também engloba essas energias elétricas, tá bom? Por isso que, pensando aqui, faz parte desse conjunto matriz energética, a matriz elétrica. E aqui vai já um primeiro ponto, né, para a gente começar a destacar e diferenciar o mundo. Porque o mundo tem uma matriz muito diferente do Brasil. Claro que existem países que têm matrizes elétricas e energéticas mais próximas da brasileira. Mas acontece que o Brasil, comparado com o resto do mundo, comparado com a maioria dos países, tem uma das matrizes energéticas, onde a gente está falando de uso de petróleo, gás natural, né, carvão, ou seja, combustíveis fósseis, muito menor, nós usamos muito menos isso aí para produzir energia do que outros países, porque a gente tem grandes outras fontes, como hidrelétrica, derivados da cana. Veja, as hidrelétricas representam 11% da energia que a gente tem por completo no nosso sistema, da nossa matriz energética, é um mundaréu de energia. Mas, mais que isso, e eu quero chamar a atenção, é que o etanol, os biocombustíveis, por exemplo, os derivados da cana, chegam a mais do que o conjunto completo das hidrelétricas. É um montante de energia absurdo. Mais de 120, 140, por volta de 140 gigawatts
hora dessa energia. Então é uma quantidade muito importante que a gente tem de biocombustíveis aqui no nosso país. Nós também temos o pré-sal, temos muito gás. Então, quer dizer, o Brasil tem peculiaridades muito incríveis. O que a gente chega aqui na relação que vocês vão ver aqui, ó. Ou seja, o Brasil, comparado com o resto do mundo, é muito mais limpo. A nossa matriz energética quase chega em 50% renovável. Tá? Considerando solar, hidrelétrica, biocombustíveis, né? Somando todos esses renováveis, a gente chega aí a 48,4%, enquanto o mundo só tem 15%. Então a transição energética no mundo, né, vai ser muito mais difícil, muito mais complexa de ser realizada, comparado com a brasileira. Então, se você pensar na matriz elétrica brasileira, as nossas estimativas, o nosso desafio é chegar em 2030 com 50%, ou seja, aumentar ali a participação dos renováveis para que a gente alcance, né, essa métrica aqui. Aí tem algumas observações, né? A matriz elétrica nossa deve se aproximar de 90% renovável, as hidrelétricas devem corresponder a 45%, a eólica 20%, biomassa 16% e a solar 10% da energia total. Em potência, a solar e a eólica já são muito compatíveis, tá? No que se refere à potência, a gente está falando de energia aqui. Isso significa que a gente tem que reduzir as fontes fósseis. E é possível fazendo uma grande incorporação dos biocombustíveis, como o biometano e o etanol, nos nossos veículos. A gente está falando aqui, né, o objetivo principal dessa aula é sobre energy storage, né, sobre armazenamento. E a gente percebe que as duas grandes tecnologias consolidadas que vêm com muita força são a wind, né, a eólica e a solar, que saíram lá há 17 anos atrás de 3%, né, para 30%, devem chegar a 30% na matriz elétrica mundial. Né? Isso é muito importante, ou seja, você vai com o processo de eletrificação do mundo inteiro, né? Está crescendo gradativamente, isso significa uma redução, né, das emissões de CO2 globais, que é isso que a gente quer fazer no final do dia. Nós estamos falando da matriz elétrica e a gente precisa entender como é essa matriz elétrica do mundo. Né? A matriz elétrica mundial ela é muito diferente da brasileira. Olha só a quantidade de hidrelétricas que a gente tem. Por volta de 56% da nossa matriz elétrica é energia hidrelétrica. Nós temos eólica, 10%, solar, 2,5%. Esses dados estão um pouco desatualizados, porque a energia solar tem crescido absurdamente, com os 4 grandes players chineses fazendo que a geração de energia solar hoje no Brasil, talvez aí em grande parte do mundo, seja a energia mais barata de ser produzida. Então, a gente tem que sempre lembrar, o mercado determina muito a forma da gente fazer essa mudança. A mudança ela é governada pelo mercado, seja por incentivos fiscais ou seja pela viabilidade técnica e econômica. E acontece agora que as energias solares são uma das mais baratas para você fazer a instalação. Se você requer lá uma certa quantidade de energia, você primeiro vai olhar com certeza a disponibilidade de você implementar um sistema solar. Então, o que a gente tem aí é o Brasil chegando a 83% da matriz elétrica renovável, enquanto o mundo tem 28%. Isso é muito, muito diferente do que o Brasil está muito na frente, né, como uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo. Com o ano passado, com volume de chuva, com as hidrelétricas trabalhando a todo, vamos dizer, vapor, entre aspas, né, com toda a queda d'água disponível, nós chegamos a 92% de renováveis. Claro que isso é um valor que não é consolidado, ele precisa se consolidar e depende muito dos regimes de chuva. Por isso, a incorporação de solar e eólica vem aí como grandes parceiros, né, para o Brasil atingir os 90%, talvez 92% renovável até 2030. Bem, o solar e o eólico vêm, e eles são intermitentes. E essa é a grande questão. Hoje, muitas casas no Brasil, muitos prédios, governamentais ou não, empresas, estão instalando placas solares. Porque são a forma mais barata de você produzir energia. Em outras palavras,
Você que tinha lá, no caso do Brasil, grandes hidrelétricas produzindo energia para o Brasil inteiro, né, distribuindo numa malha totalmente integrada, que é impensável para os chineses, para os americanos ao redor do mundo, isso aí é impensável, né, cruzar o continente aí com malhas, o Brasil tem essa malha toda integrada, só que ela sempre foi unidirecional. Agora ela está com um desafio enorme nas mãos, que é fazer um smart grid, ou seja, o operador nacional tem que ter ideia do que está sendo gerado em cada uma dessas casas, indústrias, e com isso começar a pensar como gerenciar isso de uma maneira mais apropriada. As empresas, por exemplo, elas contratam previamente uma quantidade de energia, que ela é gerenciada pela própria empresa, né? Ela não pode gastar nem mais nem menos do que ela contratou, tem que ficar ali numa certa faixa. Tá? Por isso a importância dos sistemas de storage em pequena escala, que vão tomar também proporções quando forem instalados amplamente ao longo do Brasil, vão tomar uma escala muito importante, porque se cada pequena residência somada ali vai trazer, junto com as indústrias, 10% da matriz elétrica brasileira em energia solar, né? Então esse é um número muito importante. Se a gente conseguir de alguma forma armazenar essa energia, e o governo já está se posicionando dessa forma, está criando a lei 14.300, que pede que a certa quantidade, certo volume de energia, faça-se também uma instalação de storage junto. Então você vai começar a fazer um manuseio, ou seja, ter uma curva aí de ajuste dessa rede unidirecional para um sistema bidirecional, ou seja, você vai gradativamente dando mais tempo para a rede se adaptando. No caso da energia eólica, você tem grandes concentrações, né? Onshore na terra ou offshore no mar. A vantagem de fazer no mar é o volume de constante, né, de ventos que você tem. E aí também já estão sendo cogitadas turbinas flutuantes. Com tudo isso, você pode pensar em várias formas de storage, seja ali junto com a turbina, uma bateria química, um sistema de ar comprimido, com hidrelétricas reversíveis, ou seja mesmo lá na subestação, próximo dentro da cidade, com sistemas de storage eletroquímicos. Os desafios são enormes e a gente vai passar aqui nessa aula discutindo alguns desses pontos, algumas das qualidades, dos desafios, das virtudes, das limitações de cada uma dessas tecnologias. Quais são os tipos de energia que existem? Então eu vou pegar esse círculo verde aqui e vou girar nele. Vou começar lá com sistemas eletrostáticos, onde você tem, por exemplo, num capacitor convencional, aplica uma diferença de potencial, você tem elétrons e falta deles ali formando uma dupla camada eletrônica. Mas você pode ter os tais dos supercapacitores, eu vou deixar aí na descrição do vídeo um link do YouTube que você pode acessar gratuitamente uma videoaula sobre o que é capacitor, um debate, uma palestra aí que eu fiz, explicando o que é esse supercapacitor, que nada mais é do que um sistema que você tem uma carga elétrica absorvendo um íon na superfície, você armazena energia muito rapidamente, na ordem de microsegundos, e uma quantidade de energia na ordem de 10 vezes menor do que uma bateria. Então é um sistema de potência que carrega muito rápido, descarrega muito rápido, mas que não entrega tanta energia assim. Então é importante que ele seja um sistema complementar, um sistema auxiliar aos sistemas de storage que a gente tem hoje. Existem alguns deles, eu já vou comentando esses auxiliares ao longo da apresentação. Os sistemas eletroquímicos são os mais conhecidos. Você tem a bateria aí no seu smartphone, você tem no laptop, você tem nos veículos elétricos essas baterias que tem vários tipos, formatos. Ela pode ser uma célula cilíndrica, tipo uma pilha, né? Pode ser uma pound cell, tipo uma bolsa, como a gente tem nos smartphones. Dentro dos laptops são essas células retangulares, prismáticas e assim por diante. Elas fazem um processo muito específico onde um íon entra na estrutura, um íon positivo tipo lítio mais intercala e o elétron vem para balancear, para deixar todo mundo negativo, todo mundo neutro, né? Então você tem esse processo acontecendo ali internamente. Esse sistema é muito interessante porque ele é muito compacto, ele coloca muita energia por conta dessa troca de carga e um processo Faraday, um processo que tem uma cinética, uma cinética química acontecendo junto, uma limitação por transporte de alguma forma, mas de qualquer forma ele não é tão potente assim, mas é um sistema que coloca bastante energia, 10, 30, talvez 100 vezes mais que um capacitor, a depender das células que você está comparando.
Além das formas eletroquímicas e eletrostáticas de armazenamento de energia, existem os métodos químicos. E talvez esse aí seja o que você mais conheça, né? Se você for pensar lá num tanque de combustível de gasolina, diesel ou etanol, por exemplo, você tem moléculas ali. E essas moléculas, elas são uma forma de bateria, entre aspas, bem aspas, tá? Porque ali você tem esses Dense Energy Carriers, que são carreadores de energia. Eles levam a energia de alguma forma de um lugar para o outro. Você está extraindo o petróleo, está passando na refinaria e você vai lá e produz a partir do petróleo a gasolina, o diesel, né, a querosene, vários combustíveis que você do fundo do mar, por exemplo, no caso do pré-sal, para a refinaria, depois você transporta lá para o posto de combustível, essa energia você coloca dentro do seu veículo, queima ela e utiliza para se movimentar, né? É uma forma da gente armazenar e transportar energia. O energy storage, o armazenamento de energia, ele pode acontecer de diversas formas. E a forma química é essa. Você pode fazer isso aí com a gasolina, como eu coloquei, o biocombustível que sai lá da planta, vai para a usina, depois vai para o posto, mas também pode fazer isso com metano, pode fazer isso com hidrogênio verde, pode fazer isso. Se faz sentido ou não, se é a coisa mais viável economicamente, aí é outra história. Mas é possível ser feito. Esse é o ponto. De formas mecânicas, você pode ter um tal de flywheel, um volante que fica girando dentro de como se fosse uma turbina ali girando, conectada à rede, né? Por algum motivo essa rede parou, essa turbina consegue girar ainda por um certo período e manter a rede funcionando pela inércia de rotação, né? Como se você estivesse descendo uma ladeira, você continua descendo a ladeira por uma certa quantidade de tempo, né? No caso ali é um motor pesado que está girando e esse giro dele tem um torque, uma inércia que continua em movimento, mantendo o sistema até que um outro sistema entre em funcionamento, por exemplo, um gerador a diesel ou um conjunto de baterias, aí ele vai manter essa rede funcionando. Esse é um sistema ultra rápido de backup, porque o sistema já está ligado, ele está ligado o tempo inteiro. Ele vai consumindo um pouco da energia, mas ele, vamos supor, você tem um hospital, você não pode parar de jeito nenhum. Né? Você tem um data center ali, ele precisa estar funcionando 100% do tempo. Não pode acontecer uma falha na rede e ele ficar lá 10 segundos fora do ar. Não pode, isso não pode acontecer. Então, para você garantir esses sistemas mecânicos aí, são excelentes UPS. Outro sistema muito interessante é você bombear ar lá para o fundo do mar, num sistema muito específico, e aí, quando você tem energia extra, né, depois pegar esse ar que ele quer naturalmente subir, ainda mais se você pressurizar ele lá embaixo, você pode trazer ele para a superfície girando turbinas ali no meio do caminho, e com isso você produz eletricidade de uma maneira bastante eficiente e barato. Então, geralmente, esses sistemas mecânicos têm algumas vantagens. Por exemplo, como eu coloquei, né, você tem na sua turbina eólica, aí, na sua célula solar, você tem energia extra sobrando, você consegue, por algum motivo você não pode jogar na rede, o operador nacional fala que não, ou seja qual motivo for, você pode bombear a água numa bacia gigante, e aí depois descer essa água, ou seja, você recupera essa energia fazendo essa turbina girar quando a água passa, como se fosse uma hidrelétrica, só que é uma hidrelétrica reversível, você sobe a água, depois você desce a água. Então são um sistema muito interessante aí do ponto de vista estacionário. Então a gente vai discutir essas tecnologias mais a fundo nessa aula, eu espero que você goste. Eu geralmente não gosto de ler um conjunto de coisas não, mas a gente vai começar a mostrar umas tabelas e para ficar mais claro para você, eu coloquei algum texto aqui para não correr o risco de esquecer de falar de algum ponto. Então se quiser passar rápido, pula aí para as tabelas, mas eu vou dar uma lida em alguns pontos específicos aqui que eu não quero esquecer. A gente vai falar sobre o armazenamento de energia e mapear a relação aí de capacidade, tamanho, eficiência, assim por diante. Tá? Vamos lá. Pensando num consumo anual de energia do mundo e comparando isso daí com a capacidade de armazenamento dessa energia, ou se eu transformar combustível fóssil nessa energia, eu vou precisar aí de mais ou menos uns 10 terawatt-hora. Tá? As baterias hoje, eu teria uma capacidade em 2025 de 1,5 terawatts. Hoje, em 2023, né, o dado é de 2022, a gente tem 1 terawatt-hora. A gente espera que nos próximos 3, 4 anos nós tenhamos aí meio terawatt
hora de energia por ano de energia armazenada, nossa capacidade, né? E claro que a gente vai mostrar essa relação de tamanho de energia, se é suficiente, se não é suficiente, né? Vamos falar um pouquinho dos veículos elétricos que utilizam essas baterias internamente, né? Qual a relação de eficiência, poluição que eles têm frente a um veículo a combustão. Também vamos falar da comparação de densidade de energia e o custo das capacidades de várias técnicas de armazenamento de energia. Vamos falar das áreas necessárias e assim por diante. Vamos comparar a eficiência e o vazamento de energia de algumas técnicas. Vamos chegar a algumas conclusões. Vamos falar também das técnicas de conversão de gás de eletricidade em gás. Por exemplo, tenho energia sobrando, produzo hidrogênio verde, pego o hidrogênio verde, produzo eletricidade. Né? Qual a relação de eficiência desses sistemas? Vale a pena, não vale a pena? E assim por diante. Então, a títulos de ilustração inicial, lá em 2016 nós tínhamos por volta de 400 bilhões de metro cúbico de gás armazenado. Isso aí corresponde, só em gás, a gente poderia produzir 4.000 terawatt-hora. O mundo tem uma reserva estratégica de gás por volta de 4 bilhões de metros cúbicos, barris, né? Barris de petróleo. E isso corresponde a 500 terawatt-hora. Só para vocês terem uma ideia das dimensões inicialmente. A gente vai voltar em tudo isso aí com mais detalhes. Em 2025, 1 terawatt-hora é o que a gente vai ter de energia armazenada, capacidade de armazenar energia por ano. E considerando a nossa capacidade de produzir bateria frente à capacidade de armazenamento de energia em petróleo e gás, a gente somar ali os 4.000 terawatt-hora ou os 500 terawatt-hora, o que a gente vai ter é que a gente vai precisar mais ou menos de 5.000 anos para chegar lá naquela capacidade de armazenamento de energia, ou seja, de produção de energia para atender a demanda global do mundo. Né? Então, ou seja, a gente precisaria de 5.000 anos para produzir baterias para atender a nossa capacidade de fontes fósseis hoje. Esse número não significa muita coisa do ponto de vista que nós vamos melhorar nossa capacidade de produção desses materiais e também significa, não sabemos se nós teremos capacidade de refinar o lítio, o níquel, todos esses materiais na velocidade que a gente precisa para o mundo, para essa transformação de armazenamento de energia químico. Né? Então, se a gente fizer assumir que a gente vai alcançar esse número tão distante de $100 por quilowatt-hora, hoje, no melhor de todos os cenários, isso custa $300 por quilowatt-hora. Então a gente tem que reduzir a 1/3 do valor atual, com uma demanda que vai explodir de crescer. Então, pera lá, você já tem um yellow flag monstro aqui, né? Eu vou ter um aumento da demanda absurdo e preciso reduzir o preço a 1/3. Se eu reduzir o preço a 1/3, essa quantidade de energia aí que eu vou precisar, próximo de 10 terawatt-hora, 10.000 terawatt-hora, isso vai custar $1 bilhão de dólares. É um número astronômico, tá? É um número que é impensável de se pagar, tá bom? 1 milhão ou 1.000 trilhões, 1.000 trilhões ou 1 milhão de bilhão de dólares. É um número maior que toda a capacidade, toda a riqueza que a gente tem no mundo, muito maior, né? Então, algumas conclusões a gente vai tirar e vamos seguir para elas aí. Então, o primeiro passo é fazer a análise dessa tabela aqui. Então, olhando essa tabela aqui com muito cuidado, atenção, vamos fazer uma leitura dela juntos, desde os títulos, das colunas, das linhas, tá? Para a gente tentar entender junto. Então, esses dados aqui vêm de 2018, não é tão atual, mas também não está muito fora da realidade. Então, vamos lá. Essa tabela ela fala sobre o consumo de energia global em 2018. A média de armazenamento em horas para energia de 1 a 10.000 terawatt-hora. Tá bom? Lá. Então, começando com as colunas aqui 2018, depois MTO-E é megatoneladas de óleo equivalente. Ou seja, é a quantidade de energia que a quantidade de óleo que eu precisaria em megatoneladas para produzir aquela energia que a gente está falando ali, tá? Também
em terawatt-hora, né? Tera, né? A gente já sabe, depois do giga, tera, né? Aí a gente está falando aqui na outra coluna 1 terawatt-hora, ou seja, se eu tiver 1 terawatt-hora de energia, quanto eu armazeno? Quanto tempo, quantos minutos essa energia que eu tenho aí, a primária, a energia primária do mundo, a energia final que eu tenho, né? Essa energia de fato útil, né? Que eu vou usar ali. Quanto tempo eu armazeno? Ou a energia elétrica do mundo? Porque será que a gente quer armazenar toda a energia? Será que não faz sentido pensar só na energia elétrica? Então, dando um pouquinho uma ideia para vocês aí, o que 1 terawatt-hora faria, né, nesses armazenamentos. E no caso 10.000 terawatt-hora, que seria a capacidade do combustível fóssil. Se a gente pegasse todo o combustível fóssil aí e tentasse converter na energia anual do mundo, quantos dias eu conseguiria rodar o mundo com a energia que eu tenho aí disponível, tá, de óleo e gás. Então, se a gente pensa aí no consumo mundial, né, de energia primária, na produção aí, a gente está falando de 168.000 terawatt-hora. Se a gente colocar na capacidade total das nossas baterias hoje, todas as baterias juntos, somadas, lítio-íon, lítio-enxofre, sódio, chumbo ácido, bateria de fluxo redox, de todas elas. Pega todas as nossas capacidades de bateria aí, coloca tudo no mesmo lugar e tenta armazenar essa energia, ela conseguiria armazenar essa energia por 3 minutos, conseguiria entregar essa energia de volta, né, na forma de elétrons, em 3 minutos. Pensando em todo o petróleo que a gente tem, gás aí disponível, a gente usaria isso aí por 22 dias. Né? Um número bem mais relevante. E aí vocês podem fazer a leitura aqui, no caso da energia final, por 4 minutos e meio, 32 dias, no caso do petróleo e gás. Mas aí pensando em energia elétrica, que geralmente a gente coloca em baterias, né? A gente teria 26.600 terawatt-hora, que a gente conseguiria manter nas baterias que a gente tem hoje por 20 minutos. No ano inteiro, tá? No ano inteiro, né? 20 minutos no dia, né? No ano inteiro. Isso aí é o que a gente conseguiria. Então, colocando tudo isso aí em perspectiva, né? E pensando onde a gente usa essas baterias de fato, né? Essa próxima tabela aí, ela sumariza 4 aplicações importantes, relevantes de bateria, principalmente na Europa, né? Que é onde está puxando bastante essa mudança, e Norte América, né? Também a Ásia, claro, a Ásia tem um papel muito importante, mas principalmente na produção das baterias, né? E tem também um comércio bastante importante de veículos elétricos, mas vamos colocar isso em perspectiva, tá? Para a gente ver o que a gente consegue produzir de veículo, quão longe a gente está de fato atender a demanda da transição energética. Se a gente olhar aqui nesse próximo slide aqui, ó, no caso do uso do veículo elétrico, um carro convencional usa entre 50 e 100 kWh. Isso aí ele vai pegar o combustível fóssil para rodar 100 km, tá? Ele vai rodar 100 km com 100 mil metros, né? Com essa potência aí, com essa densidade de energia que ele tem. Quilowatt-horas, de 50 e 100. Um veículo elétrico, ele usa aproximadamente 15 kW para andar 100 km. Se a gente colocar aí uma média que esses veículos vão ter aí 300 km de autonomia, um veículo elétrico vai precisar de uma bateria, no mínimo, né, de 45 kWh. O que isso significa? Significa que, aí voltando à tabela, é essa leitura da tabela. Ó. Essa bateria de 45 kWh, se eu tivesse aí 1 terawatt-hora, que é o que a gente tem hoje em 2023, mais ou menos, né, de bateria, a gente conseguiria produzir 22 milhões de veículos elétricos com essa capacidade. Claro que tem veículos que fazem muito mais, né, como a maioria deles, 500 km de autonomia. Por outro lado, né, se aumentar a autonomia, com certeza eu vou atingir um número menor de veículos. Também temos veículos híbridos que usam a bateria de 1 kW, 8 kW. Tá? Que é onde a gente quer chegar. Que com essa bateria pequena aqui, que não é o ideal, né? Assim, não é o ideal atual, não é o conceito atual que você tem assim de veículo, né? Você tem veículos, por exemplo, a combustão aqui que vai te dar uma autonomia de 500 km, você pode recarregar ele rapidamente. Então, nesse veículo que roda 300 km, a gente poderia, um veículo pequeno, produzir ele
4.500 € ou 5.000 dólares, né? O que daria uma coisa entre 22, 25 mil reais só de bateria sem os impostos envolvidos, né? Uma bateria livre de impostos, isso aí daria pra gente 22 milhões de veículos. Hoje no Brasil a gente tem uma frota de 60 milhões de veículos. Com a capacidade atual a gente não atende 1/3 de Brasil, e o Brasil representa de 2 a 3% do mercado mundial. Em outras palavras, com essa capacidade de 1 terawatt-hora, a gente consegue atender 1% da demanda global. Então o carro elétrico não foi, não vai ser e nem será a solução para a descarbonização do mundo por conta da incapacidade de produção. Mas não só por isso, porque quando você usa eletricidade para abastecê-lo na Europa, cada quilowatt-hora na Europa emite por volta de 500 gramas de CO2. Isso é um absurdo. No Brasil, a gente emite 5 vezes menos. No mínimo, a gente está falando aí de 5 vezes menos, mas a gente emite até menos que isso. 90 gramas de CO2 por quilowatt-hora no Brasil. Ou seja, é muito mais interessante o veículo rodar aqui. Se você produz ainda... Aí a gente está falando só do poço à roda. A gente está falando de você carregar o veículo e usar. Eu não estou nem falando ainda sobre a bateria, a produção da bateria em si, que o cara lá extrai o minério do chão, queimando diesel no maquinário, coloca em cima do caminhão, depois ele coloca no trem, tudo vai queimando diesel até o porto, depois pega um navio, leva de navio lá para a China para refinar esses caras. E aí refina numa matriz elétrica suja, que é 60% à base de queima de carvão para produzir energia elétrica. Aí vai, depois que refinou aquele precursor, que é o santo grau do cátodo, você vai queimar também queimar carvão para a produção dessa bateria. Então a pegada da bateria vem monstruosamente cheia de CO2. Então quando você tem um veículo lá que é dito que ele emite 22 gramas de CO2 por quilômetro rodado, tá? Não é bem assim, ou no caso da Europa 40, você vai ter que somar quanto as baterias emitiram ao longo do processo. Você pode colocar aí uns 60 gramas de CO2 por quilômetro rodado ao longo da vida do dispositivo, que vai levar as baterias para uma pegada muito maior. Eu vou mostrar isso num gráfico mais à frente. Então, em outras palavras, você não tem volume suficiente e mesmo que você aumente para 1,5, para talvez 5 terawatt-hora, se a gente tiver 10, vamos fazer o exercício de a gente ter 10 terawatt-hora, 10 vezes a capacidade de bateria que a gente tem hoje. Tá? Não é um número muito impossível de alcançar em 2040, se tudo der errado em 2050. A gente está falando de 100 milhões de veículos com essa capacidade aqui, com essa autonomia aqui, uma autonomia curta, né? Se a gente não mudar conceitos, etc., a gente está falando de 100 milhões de veículos, que é nem de longe, em 2050 atende os Estados Unidos completo. Tá? Então é por aí o raciocínio, né? 200 milhões, né? 220 milhões, vai atender um país como os Estados Unidos, a China aí, né? Essa mas e o resto do mundo, né? Você não consegue uma solução global. Mas é possível mudar o conceito e utilizar veículos menores como bikes e motos, né, para poder produzir aí, usar uma quantidade menor de baterias, que aí também reduziria imensamente o preço dessas baterias e conseguiria produzir muito mais unidades desses sistemas para distâncias curtas, porque o usuário comum ele deixa o carro mais tempo parado. E a gente vai entrar nessa questão. E poderia ser pensado essas possibilidades de usar dispositivos mais curtos em viagens mais curtas. A gente também usa as baterias para fazer algumas utilidades dentro da casa, como eu estava comentando aí, a questão de usar a bateria, no caso tem placa solar, vou usar a bateria à noite, ou no pior de todos os cenários, né, eu moro num país muito gelado e eu preciso aquecer a minha casa, eu uso eletricidade para aquecer essa casa, não tenho acesso a gases, como metano ou outras fontes, né? Então eu vou usar uma quantidade na ordem de 2.000 kWh de bateria, o que vai dar um preço extremamente impeditivo, 250 mil euros, o que é às vezes o preço da casa da pessoa.
né, ou até muito mais. Isso vai fazer com que você produza 400 mil unidades dessa. Nós temos muito mais residências, mas muito mais residências que isso no mundo. Não tem chance nenhuma da gente conseguir atender, né, que seja 10 vezes a mais, né? 4 milhões de unidades de casa, né? São muito mais unidades que a gente tem ao redor do mundo. A gente está falando da população, por exemplo, da China, a população mundial de 7 bilhões de pessoas. Se a gente tiver 700 milhões de residências, que a gente tem muito mais que isso, a gente não conseguiria atender, se for um décimo disso aí, 70 milhões que vivem em regiões frias, né? A gente não conseguiria atender essas casas em hipótese nenhuma, por conta da incapacidade de produção das baterias, tá bom? Então, veículos menores, como dito, eu não mostrei aqui, ó, como as bicicletas, elas poluem carregando elas com a matriz elétrica da Europa, de 2,5 a 5 gramas de CO2 por quilômetro rodado. E no caso do Brasil, isso aí vai para 1/5, né? Então seria 0,5 ou 1 grama, tá bom? E claro, tudo isso aí tem que ser melhor analisado, né? Aqui dando um exemplo dos veículos aqui, no veículo a combustão no Brasil, né? Só para ter uma ideia, né? O veículo a etanol, ele tem aí uma pegada, né, de gramas de CO2 por quilômetro rodado, na ordem de 10 a 15, no caso, ou até 30 que seja, tá? E o veículo elétrico tem a mesma faixa de emissão do poço à roda, tá? Para utilizar o veículo só para utilizar. A gente não está falando do berço ao túmulo, que a gente tem que somar os valores da poluição da bateria, e aí o veículo elétrico vem para cá, para essa região, ó. Tá? Então ele acaba migrando para essa região aqui, porque as baterias são muito poluidoras. Por isso que eu vivo insistindo na importância de você ter produção de bateria local em países que têm uma baixa emissão, como o Brasil. Isso aqui para os veículos, né? Porque no final do dia, como a gente falou lá na aula número 1, o que importa é redução de emissões de CO2. Então a gente tem as nossas metas e os nossos veículos atuais que rodam com ou etanol 100%, ou flex, que é uma mistura de todo o combustível que você tem, com todo combustível fóssil, com todo combustível não fóssil, mistura tudo ali e faz uma média, nessa média do total de combustível com a eficiência dos veículos, você tem essas faixas aqui onde os nossos programas, né, o Rota 2030, o RenovaBio, o Proconv, né, trazem de metas, e a gente tem mais ou menos alcançado essas metas. Como eu disse, como acontece aqui em casa, deve acontecer aí na sua casa também, né? Você deixa os veículos na maior parte do tempo parado. Se você tem um veículo elétrico, ele pode trabalhar junto com a rede. Só que existe uma complexidade muito grande desses veículos se portarem como baterias para a rede, né? E até as próprias baterias vão sendo gastas ao longo desse processo, e tem que ser muito bem avaliado se faz sentido do ponto de vista econômico, logístico, operacional, né? O operador nacional ter controle de todos esses veículos que estão disponibilizando energia aí para a rede. Tá? Então é importante pensar o que vai ser feito e também pensar em formas alternativas, não só de armazenamento, mas de compartilhamento de veículos. Se o veículo lá fica 90% parado, no caso residencial, será que não faz sentido a gente compartilhar? Mas tem a questão das doenças, né? Tem a questão a gente passou agora por uma pandemia, será que eu quero compartilhar um veículo que uma pessoa ou outra usou? A questão de limpeza, e aí são vários quesitos que eu vejo o ser humano não encarando muito bem essas coisas nos próximos anos. Mas veículos menores, por exemplo, pequenas bicicletas, pequenas motocicletas, poderiam ser, sim, né, adquiridas, de repente mais seguras, triciclos que trazem uma segurança melhor, incentivados para que você sim tenha um veículo que emite menos, né, no final das contas. Então vou falar um pouquinho agora, já passando um pouquinho, saindo da questão da mobilidade, de mudanças de conceito, de paradigmas que a gente tem, pensando em densidade de energia, fazer uma comparação de custos, capacidades, porque se a gente vem com uma lei aí e a gente começa a incorporar muito renovável na rede, né, como aconteceu com a Austrália já tem momentos em que a rede não aceita você jogar, né, como acontece aqui em casa, tem energia solar no telhado e eu jogo o tanto que está sobrando na rede e à noite eu pego da rede. Na Austrália isso já não está dando muito certo já, porque tem uma quantidade tão grande de solar lá que a rede não quer mais. Eu não preciso mais nesse horário que você está me dando durante o dia, eu quero durante a noite. Né? Então você começa a instalar baterias ali junto com esses geradores de energia para que a rede possa de alguma forma lidar melhor com isso. E aí?
se isso acontece mesmo e a previsão é que a 14.300 venha para o Brasil, né? O que a gente vai fazer? Quais são as soluções que a gente tem? A gente vai pegar as baterias que a gente tiver acesso. E as fábricas de baterias no Brasil são de chumbo ácido. Então a gente tem que olhar para chumbo ácido para começar, não tem outro jeito, né? Vamos comparar elas com a lítio-íon para a gente ter uma ideia. Então, as baterias de chumbo ácido, ela tem uma capacidade aí, em watt-hora por quilograma na ordem de 4,7. Ela é metade da menor intensidade aí de energia da de lítio. Das maiores, ela é por volta de 1/5, tá? Ou seja, se ela é 1/5, eu vou precisar 5 vezes mais volume de bateria para atender o mesmo quilowatt-hora. Bem, para mobilidade isso é um problemão. Por quê? A mobilidade é sobre peso. Eu não quero carregar peso extra, porque esse peso vai impactar também na minha eficiência. Então, baterias de chumbo ácido funcionariam em veículos elétricos? Sim, ela não é muito ideal para ficar funcionando nesse regime meio constante, assim, né? O tempo inteiro fornecendo, às vezes ela é mais de potência, mas sim, ela funcionaria, daria certo, só que ela talvez no espaço que o veículo permite colocar a bateria, ela daria uma autonomia mais baixa, por volta de 5 vezes a menos, né? Talvez baterias mais modernas, a metade da pior de lítio, né? É isso que a gente está falando aqui. E o preço de armazenamento em dólares por quilowatt-hora, né? Elas podem ser competitivas se a gente só olhar isso, mas, né? A gente acaba vendo que a chumbo ácido tem um custo mais elevado. Ela vai de 320 a 540, enquanto a de lítio vai de 308, lítio ferro fosfato provavelmente, para umas mais complexas de 420 dólares, que é de níquel, cobalto, manganês, que são essas sopas de letrinha, NCM, LFP, LCO. Essas tecnologias, principalmente a LFP, é de potência mais barata, provavelmente os 300 dólares aí que vocês estão vendo. E a NCM, que deve ser uma das mais caras, porque ela tem uma densidade de energia mais alta, são mais tecnológicas, devem estar dentro dos veículos mais relevantes e tal, ela tem uma capacidade, né, maior. Então, se a gente olhar só para essa questão, elas só parecem muito competitivas. Mas tem um próximo gráfico aqui, eu vou adiantar ele, só para mostrar aqui, depois a gente volta naquele lá. As baterias, se eu olhar a bateria de chumbo e olhar a bateria de lítio, a gente tem um ponto ainda muito importante, que é uma bateria de chumbo ela vai ciclar 3.000 ciclos, enquanto as baterias de lítio ela podem rodar 10.000, 15.000 ciclos. Isso faz com que a gente tenha ainda uma divisão aqui por 3, tá? Na relação de dólares por quilowatt-hora por ciclo. Porque ela dura mais, porque você consegue ciclar ela por mais tempo, porque cada ciclo custa menos para ela, porque ela tem um tempo de vida maior. De longe, essas são as tecnologias que a gente deve ter viabilidade no primeiro momento aqui no Brasil. Muito se fala sobre sódio-íon, mas eles têm um desafio ainda bastante peculiar para elas, né? Claro que você tem players importantíssimos como KTL, grandes fabricantes mundiais de baterias, que já estão colocando essas tecnologias no mercado. Mas até essas tecnologias de fato estarem aí e acessíveis, a gente está de uma maneira competitiva, porque o preço em dólares por quilowatt-hora tem a ver com o volume de produção, né? Nós precisamos produzir bastante quantidade. Falando em volume, essas baterias de lítio, elas são bem, do ponto de vista de volume, né? Quantos milhões de metros cúbicos eu precisaria para ter 1 terawatt-hora, elas são muito mais interessantes, são muito mais compactas do que a chumbo ácido, por isso que elas estão na mobilidade. Outras baterias vão aparecer, como a de vanádio, que é uma bateria de fluxo que armazena energia no eletrólito. Baterias de chumbo solúvel vão aparecer para sistemas estacionários. Mas para sistemas estacionários tem algumas coisas aqui que a gente tem que colocar. Primeiro, que depois de 8 anos, essas baterias de lítio vão estar saindo dos veículos com uma capacidade entre 60% e 80%. Haverá uma tal de bateria de segunda vida, que a gente vai começar a juntar baterias de diversos veículos, diversas químicas, diferentes BMS, e a gente vai tentar colocar tudo isso aí para ser um sistema de storage, ou seja, de armazenamento em pequenas residências, pequenos comércios. E aí isso daí tem um grande potencial para ser o catador de latinha. Sabe? Aquele cara que
cata latinha, junta a latinha e lá na cooperativa junta um monte de latinha num lugar específico. Essas baterias de segunda vida, elas têm um potencial de ajudar o storage, mas ela tem um potencial incrível de armazenamento de grandes quantidades de baterias. Isso vai fazer com que é, a reciclagem a reciclagem seja mais possível, mais plausível. Como isso, né? Você vai criar grandes volumes de armazenamento de baterias por ali, e aí esses volumes muito grandes vão incentivar, encorajar possíveis passaportes de bateria, ou seja, baterias que no futuro vão estar utilizando materiais nobres reciclados. Porque um dos gargalos que a gente tem hoje, né, nas baterias, naquelas contas malucas que a gente colocou ali atrás, aqueles números malucos, né? Falamos, vai demorar, se a gente manter a produção atual, 5.000 anos para produzir a bateria no volume que precisa. Pô, aí já foi, né? Aí já perdemos a transição energética. Mas não é só a questão da nossa capacidade de ir lá e construir várias gigafactories, porque existem planos reais, devem acontecer, várias novas gigafactories nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, com potencial imenso de crescimento, na China, Coreia do Sul, que são os grandes players, né? E aí, o que acontece? O que acontece é que você não vai ter precursores suficientes, principalmente do catodo, para a produção das baterias. Perfeito? Esse é um ponto extraordinário. E aí, daí, as baterias de segunda vida, você começando a agrupar aquilo ali, você vai começar a criar volume para poder reciclar essas baterias. Então é muito interessante esse ponto. Então, a bateria que sai do veículo ela tem um grande potencial de integração em todo esse ecossistema de storage. Porque, como vai ter um volume muito grande, ela deve ser mais barata do que vanádio, do que lítio, chumbo solúvel e várias outras tecnologias emergentes, como a de sódio e assim por diante. Talvez a de sódio também tenha esse volume, né? A ver, vamos lá. Para sistemas estacionários, a gente tem que pensar que a gente tem um delta T, um tempo aí que tem que casar as coisas. E às vezes a gente está falando aí num prazo de 10 anos, então muita regulamentação vai acontecer nesse meio tempo. O Brasil, por exemplo, tem grandes hidrelétricas. E com a incorporação de solar e eólica, a gente pode estar usando essas hidrelétricas como grandes baterias. Esse, de longe, é o jeito mais barato de fazer, desde que a regulamentação também seja favorável ao mercado. O mercado precisa ser beneficiado. Grande parte dessas hidrelétricas foram construídas pelo Estado, mas foram terceirizadas, elas foram vendidas, né, a concessão delas aí para. Então, continuando o nosso bate-papo, agora a gente fala da densidade de energia, né, comparando custo, capacidade dessas diversas tecnologias. Vamos começar falando da chumbo ácido. A chumbo ácido, que é a bateria mais tradicional, que a gente já tem um supply chain, né, já tem uma indústria no Brasil bem estabelecida. Por que não usar essas baterias para o armazenamento de energia? Vamos ver quais são as vantagens e desvantagens dela. Uma das grandes vantagens que não está nessa tabela aqui é a questão da reciclagem, né? Uma bateria que hoje no Brasil tem 70% do material interno reciclado. A expectativa é que a gente chegue a 90%, como acontece em países como a Alemanha, por exemplo, 90%, 95% do material todo é reciclado. Isso é impensável em outras baterias, como a de lítio, por exemplo. Mas vamos falar das características técnicas dela. Por que se fala tanto na bateria de lítio e deixa de lado aí as baterias de chumbo ácido? Porque a densidade energética, né, watts-hora por quilograma de bateria, ela é metade da menor bateria de lítio hoje em dia. Né? Pode ser até 4, 5 vezes menor essa densidade de energia aqui, né, gravimétrica por quilograma. Tá? Em relação ao litro aí também, né, watts-hora por litro. Pode ser metade, mais ou menos, pode ser 5 vezes, né? Então, para você ter 1 terawatt dessas baterias, você ia precisar de 6,5 milhões de metros cúbicos, né? O que, no caso das baterias de lítio, você poderia ter por volta de 1,3 aí, né? Ou até 4. Então, do ponto de vista de espaço e peso, você prefere elas do que as de lítio ao invés das de chumbo. Para a mobilidade elétrica, isso é muito importante. Peso extra, né? Reduz a eficiência do processo como um todo. Isso é um ponto bastante importante, mas sempre o mercado se direciona por custo. Se o custo da lítio fosse muito maior, né, realmente você estaria com grandes baterias de chumbo aí sendo instalado em diversos veículos, embora elas não estariam operando nas condições ideais dela, né? Ela é geralmente usada para potências e não uso com grandes frequências, mas pode ser também.
As baterias de lítio elas já têm um custo mais acessível do que as baterias de chumbo, pensando em dólares por quilowatt-hora armazenado. Mas eu vou passar lá para frente numa outra tabela que a gente tem aqui, já vou antecipar um ponto. Aqui a gente tem aqui na primeira linha chumbo ácido e lítio. Eu não vou entrar nas características disso aqui por enquanto, mas eu só vou falar da ciclagem, só a parte final aqui. Uma bateria de chumbo você vai ciclar aí 3, 4 mil ciclos, né? Depende do tipo de bateria. Nas de lítio, a gente está falando de 10 mil, 12 mil ciclos hoje em dia. Então é uma diferença, se a gente pegar lá o quilowatt, o valor em dólar ali por quilowatt-hora, por ciclo, aí você tem uma redução a 1/3, né, ao preço da bateria comparar a bateria de lítio com a de chumbo. A de lítio é bem mais barato quando a gente divide pelo número de ciclos, que no final das contas é o que importa. Você quer carregar a bateria, você quer capturar essa energia de volta. Quantas vezes? O máximo possível. Então, a bateria dura muito mais. Isso aí melhora muito a bancabilidade dela, né? Ou seja, a capacidade de um banco, de um investidor, fazer um financiamento sobre essa tecnologia. Então, isso é muito importante do ponto de vista de negócios, né? A gente está falando de transição energética, redução de emissão de CO2, o que nos deve guiar, mas a gente tem que sempre falar junto sobre a relações de custos, a relação de negócio, a questão da bancabilidade, como eu estou colocando. Claro que a gente tem que pensar que essas tecnologias devem ser recicladas. E aí, no segundo momento, é importante essas baterias de segunda vida para você agrupar e criar um grande volume de baterias para viabilizar essa reciclagem. Essa logística reversa das baterias de chumbo ácido já existe no Brasil. As de lítio não. Não só no Brasil, você está começando essa cadeia de reciclagem de baterias de lítio no mundo inteiro. Então essas duas tecnologias são bastante importantes, sim, sem dúvida. A questão do lítio não ter lítio suficiente frente ao grande crescimento que a gente vai ter, né? A gente tem uma demanda altíssima por lítio, baterias de lítio dentro dos veículos elétricos, e a gente tem uma necessidade de abaixar o preço. A gente estava falando lá nos exemplos anteriores aí de $100 por quilowatt-hora, né? Então, a gente está falando aqui de uma coisa que é 3 vezes maior o valor, $300, né? Então a gente teria que reduzir isso aí a 1/3. Só que, por outro lado, você tem uma demanda explodindo, né? Será que é possível a gente chegar nesse valor de $100? Olha, tem algumas questões, né? Você tem inúmeras gigafactories sendo criadas e, por outro lado, você tem uma necessidade de um refino dessa química e desses minérios que são extraídos lá da mina, né? Seja os de níquel, seja os de lítio. Eles precisam ser extraídos, precisam ser refinados, e o processo de refinamento, né? Não são todos os lugares que dominam a tecnologia. E mesmo que dominassem, para competir financeiramente com a China, é preciso que haja volume de produção. Então, essa escalabilidade é muito difícil de competir com o mercado chinês, que produz em grandes volumes. Então, mesmo se você produzir localmente, a questão da capacidade de fazer isso em grande escala, né, que não deixa o material competitivo, e como tudo é globalizado, né, tem essa questão aí. E tomara que com essa demanda forte pelos minérios, as baterias passam a ser recicladas. As baterias de vanádio é uma bateria diferente dessas duas aí que a gente falou. Elas fluxam esse vanádio que está ali dentro da solução, ele muda a valência dele, né? Vai oxidando e vai reduzindo, e você guarda energia no eletrólito. Só que o custo ainda é impeditivo, ela não consegue trabalhar com temperaturas muito elevadas, e no Brasil você tem aí temperaturas de 45 graus, ela não consegue funcionar mais. Então é impeditivo você colocar ela dentro de um container fechado e não fazer um processo de resfriamento, tá? Então tem esse ponto aí que tem que ser colocado. As baterias de vanádio terão muita dificuldade de entrar no mercado e competir com as de lítio, que vão vir com grande força. E aí a gente tem também, né, as baterias de sódio vindo, que não estão aqui na lista, que tem potencial aí de trabalhar muito próximo das de lítio, porque o processo, o mecanismo de armazenamento é muito similar, e não vai ter possivelmente a restrição, né, dos precursores iniciais. Então a gente tem essas baterias químicas que estão aí, que tem uma relação de custo mais ou menos interessante, e vão competir com outras possibilidades. A gente falou que essas baterias aí, elas conseguem ser leves o suficiente para a gente colocar dentro de um veículo. Se a gente consegue colocar dentro de um veículo, claro que a gente consegue empilhar do lado de fora de alguma residência, de um comércio, e também usar ela ali.
né? O caso das baterias que são feitas estacionárias, como as baterias de vanádio, ou sistemas que a gente bombeia a água ali, né? Armazenamento mecânico, você bombeia a água para uma parte mais alta, depois utiliza essa água que desce, você não consegue colocar isso aí em mobilidade, né? Isso é muito pesado. A densidade de energia aqui, ó, em watt-hora por quilograma é baixa. Então a gente está falando aí da ordem de 0,2 frente a 100, né? 240 que você tem nos outros sistemas. O compactamento, a grande vantagem, a bateria de lítio tem esse grande destaque, porque não só o preço é bastante interessante, mas a maior capacidade de compactação de energia. Veja, para você conseguir 1 terawatt-hora de bombeamento de água, se você levar a água lá a 100 metros de altura, você vai precisar de 3.670 milhões de metros cúbicos. É um volume gigantesco, né? Para conseguir o mesmo terawatt-hora. Por outro lado, onde que está a vantagem desse sistema estacionário e por que ele é tão competitivo frente às baterias que a gente tem atualmente? Porque o quilowatt-hora dele aqui, ó, ele custa $100 já, ele já está atingindo aquela métrica que a gente deseja, né, de $100 aí por quilowatt-hora, depende da forma que você constrói. A manutenção é muito baixa desse tipo de sistema e ele também dura aí mais de 25 anos. Então é um sistema muito competitivo, esses sistemas mecânicos, mas ele serve para sistemas estacionários. O Brasil poderia bombear água em um lugar mais alto? Sim, mas o Brasil já tem as hidrelétricas, já tem isso montado, então por que fazer mais? É uma questão talvez de regulamentação aqui do governo brasileiro para aprender a remunerar bem as hidrelétricas atuais, porque com a incorporação da solar e da eólica, você pode, de alguma forma, remunerar essas hidrelétricas atuais para que elas possam funcionar como se fosse essa bateria hidráulica aí, né? Você tem uma bateria que você coloca água numa região mais alta e depois joga água para a região mais baixa e gira uma turbina. Essa que é a ideia principal. Você também pode bombear gás lá para o fundo do mar, compactar isso daí e depois pegar esse gás compactado, que ele vai ter em alta pressão, lembrando que o mar exerce uma pressão muito forte, a cada 10 metros a gente tem 1 atm de pressão, então você pode levar esse gás lá, com excesso, por exemplo, a turbina eólica é flutuante, né, a offshore, ela está ali, você pode bombear esse gás lá para o fundo do mar e depois capturar, né, esse gás novamente, girando turbinas, e aí você tem um custo extremamente competitivo, né, localizado ali. Então, no momento que você tem menos vento e maior demanda por energia, você pode recapturar essa energia que você colocou lá no gás em alta pressão, você pode capturar ele de volta. Outra forma é usando o tal do flywheel, ou seja, você tem um sistema que está girando, o motor girando um ambiente a vácuo, ele tem baixíssima impedância no sistema, ele está girando, e aí conforme, por algum motivo, você cai energia, por algum motivo o hospital não pode ficar um segundo sem, né, os respiradores lá, o pessoal usando, fazendo uma cirurgia, você não pode deixar áreas estratégicas do hospital desabastecido de eletricidade. Então o que você faz? Você usa sistemas de backup, mas às vezes esse sistema de backup, você precisa reiniciar, e ele toma algum tempo para acontecer isso. Então o que acontece? Você precisa de um sistema que, se você tiver um sistema ali de motor girando, a hora que esse motor, por algum motivo, a energia acabou, ele vai continuar girando, ele vai começar a dar energia para o sistema. O sistema elétrico da rede está alimentando o motor girando, ele tem uma inércia. Conforme você tira, a energia acabou, ele continua girando, aí você chaveia e ele vai usar essa energia aqui para ser um gerador e produzir energia por algum tempo, até que o sistema de backup possa, a bateria ou o gerador a diesel, possa entrar em ação e realmente manter as áreas essenciais funcionando. Então, é possível, né, você ter essas outras tecnologias e elas têm o seu custo, ou o flywheel aí de $4.000 a $11.000, é o sistema de estar extremamente rápido, mas com custo muitíssimo elevado. E também ele não tem uma capacidade muito grande, geralmente, né? Outros sistemas que a gente tem aí são os armazenamentos térmicos, ou seja, você usa o excesso de energia que você tem para aquecer alguma coisa, a água,
uma rocha, né, um sal fundido. E aí é bastante interessante se você usar essa coisa aquecida para aquecer lugares, para tomar banho, no caso da água aí, no caso, e guarda essa água aquecida em recipientes grandes, né? Você pode usar para aquecimentos de ambientes, no caso, por exemplo, países como a Bélgica, né, você tem grandes utilizações aí de energia elétrica, grande parte da energia elétrica do país é usada para aquecer as residências. Então, esse impacto ambiental é muito grande ali. Se você usar esse tipo de tecnologia, ela tem uma grande vantagem de ser bastante barato, né? Você consegue valores aí próximo de 10, 4, 1 euros por quilowatt-hora. Então, realmente, são bastante interessantes. Mas você ficar convertendo eletricidade, depois transformar essa eletricidade em calor, depois pegar e usar o calor de novo para produzir eletricidade, isso daí já é um pouco mais complicado, com uma eficiência um pouco mais baixa, a gente vai ver depois. E tem muitas perdas, né? Agora vamos falar um pouquinho aqui, né, e trazer uma visão sobre a área e capacidade, né, custos relativos a isso, né? Vamos dar alguns exemplos para uma situação de 1 terawatt-hora e 10 terawatt-hora. Quanto isso aí custaria, né? Então vamos lá. Para a gente, as baterias de lítio, né, para a gente armazenar elas, para a gente ter 1 terawatt-hora de bateria de lítio, a gente teria que ter 0,2 quilômetro, tá? Quilômetro quadrado, né? 0,2 quilômetro quadrado é uma área gigantesca. Mas não só isso, ela tem que ser 5 metros de altura, né? É uma altura bastante importante, ou seja, um conjunto de baterias imenso. Para você ter 1 terawatt-hora, quanto isso aí custaria? Isso aí custa 300 bilhões de euros, ou seja, 1 trilhão de reais. Esse é o valor que você teria de infraestrutura de bateria aí para atender, que a gente colocou na conta há pouco, 22 milhões de veículos. O Brasil tem uma frota de 60. Quanto que a gente precisaria numa conta de padeira aí rápida assim, que é aquela que a gente faz no papel de pão, sabe? Rascunha. A gente vai precisar de 3 trilhões de reais para eletrificar toda a nossa frota, se a gente quiser. Faz sentido? Aí eu deixo para vocês pensarem se a gente quer fazer isso, se a gente precisa fazer esse investimento aí, né? Já no caso da Pump Hydro, né, que você bombear a água para uma região mais alta, então você precisaria aí de um volume ainda maior, né, 92 quilômetros quadrados, para ter 1 tera, é um volume bastante importante, e teria uma altura de 20 metros aí para você bombear, isso pensando que você vai bombear 200 metros de altura, hein? O morro tem que ser muito alto. Então, ou seja, qual que é a desvantagem desse sistema aquoso aí, que tem um baixíssimo impacto ambiental, excelente durabilidade? Você tem que ter o local onde você tenha o aclive, né, esse espaço de 200 metros quadrados, de 200 metros de altura, e ainda você tem que ter uma bacia ali, se você quiser, 1 tera, né, no caso, de 92 quilômetros quadrados. É uma área muito, muito grande, né? No caso aqui eu estou em Campinas, em São Paulo, para eu ir para a capital do estado, eu vou ter que andar essa distância, né? Então é uma distância bastante relevante. No caso do ar comprimido, né? Os valores aí para você ter 1 terawatt aí é muito similar da hidrelétrica, da hidrelétrica reversível, né? O que é 1/3 das baterias, mas ainda é um valor muito importante, um valor na ordem de 100 bilhões de euros. Ou seja, armazenamento de energia é o gargalo da transição energética porque custa muito caro. E ponto. Tá? Não existe tecnologia mágica que resolve. Existem tecnologias que resolvem, somadas aí para diferentes aplicações. Você está vendo que o bombeamento de água, se não tem problema com espaço, é melhor do que armazenar em baterias. Mas a não ser que eu tenha as baterias, né? De alguma forma a bateria vem do veículo para mim, aí eu posso juntar e ter um segundo uso. Né? Tudo depende das relações que você está tratando. Então, essa coluna aí que a gente está falando, para a gente ter aí a 300 bar, 10 metros de altura, preciso de 1,8 quilômetro quadrado para ter 1 tera. Então, ou seja, essas tecnologias geralmente ocupam espaço. E se a gente estiver pensando em aquecimento, as questões de usar o sal derretido, rocha e água, são de longe as tecnologias mais baratas, que têm que ser investidas principalmente nas regiões frias, que querem fazer aquecimento, né? Se a gente está pensando nisso, é importante já, por exemplo, no caso da água aqui, que é o mais barato, né? A gente achar uma forma inteligente de aquecer a água e guardar essa água aquecida em recipientes apropriados e essa água mesmo poderia circular de alguma forma, por exemplo, nas paredes da casa. São várias formas de fazer, né? E aquecendo esse ambiente.
Agora a gente entra aqui numa visão sobre eficiência, perdas, né, devido a vazamentos, e aí assim por diante. Né? Vamos olhar essas tecnologias no que se refere ao que a gente chama de self-discharging, a bateria se autodescarregar. E vamos falar também do round trip efficiency, que é o processo de eficiência aí do sistema para a gente pegar uma energia elétrica, guardar a energia química, por exemplo, no caso das baterias, e devolvê-la como energia elétrica de volta. Então, vamos falando da chumbo ácido aí. Para sistemas grandes aí, na ordem de tera aí que a gente estava comentando, a gente não tem muitos dados ainda de baterias de chumbo ácido, porque, de fato, o desenvolvimento de laptops celulares alavancou a produção das baterias de lítio. Então, a gente tem dados bastante consolidados dessa tecnologia e olha só a eficiência de você pegar a bateria, depende dos conversores DC-DC, AC-DC e assim por diante, esses conjuntos de conversores junto com a bateria, no final das contas, acabam levando a sistemas que têm 95% até 80% de eficiência global, né? No caso das baterias de lítio. A eficiência do armazenamento em si pode chegar até 98%. A perda dessas baterias, ela comparando a de lítio com a de chumbo, né? A de chumbo você tem um self-discharge geralmente maior, tá? Embora aqui os dados aqui mostrem que elas estão muito próximas, né? Talvez as baterias de chumbo mais modernas, talvez elas não tenham tanto esse problema, mas aquela que a gente usa no nosso veículo no dia a dia aí, os colegas sabem, se deixar o veículo parado por algum tempo, por mais que sejam baterias de excelentes empresas, que têm baterias excelentes feitas de chumbo ácido no Brasil, elas realmente deixam de funcionar, né? Ou seja, ela descarrega sozinha. Tem alguma fuga ali no veículo ou de algum jeito e aí você tem essa perda aí ela vai a zero, né? Como eu comentei, as baterias aí podem ter até 30 anos, aí de 20 a 30 anos, né, para ciclar, e as de lítio têm a vantagem de ter 10 mil ciclos aí, nas baterias mais modernas, então você consegue durar mais e o que faz o preço por ciclo abaixar. No Pump Hydro, né, ele também é muito interessante, porque eu vou lá direto para ela, né, pulando direto para ela aí, porque você tem praticamente zero perda. Você fechou a comporta, a água que está ali, você vai ter a perda de água talvez por evaporação, né? Aqui não está colocando aqui. Então, você tem aí mais de 20 mil ciclos, ou seja, uma bateria, um sistema aí que vai realmente durar praticamente eterno, né? 50 a 100 anos a gente está falando aí desses sistemas de hidrelétrica, né? Com eficiência aí de armazenamento de 75% a 80% quando você bombeia a água para cima. Porque se você só pensar na água descendo, as hidrelétricas têm aí uma eficiência de armazenamento e de recuperação, né? Pegar aquela água, aquela energia potencial que você tem lá, MGH, e convertê-la em energia elétrica, porque o gerador ali é muito eficiente, você tem uma conversão próxima de 100%, entre 90% e 100%, como as baterias de lítio. A questão é sempre o volume, né? E claro, você vai subir essa água, ela vai se perder, ela pode evaporar, tem essas coisas aí. O ar comprimido também é um sistema bastante eficiente, só que o gás, sempre trabalhar com gás, né, você tem uns problemas de escape aí, e aí você tendo essa perda aí de gás é uma forma de perder energia. Nos volantes você tem aí ele praticamente ele é um sistema de potência que te entrega muito rápido, mas ele tem uma baixa energia, então logo no mesmo dia aí você já vai ter uma grande perda, tendendo a quase a zero a energia armazenada. Embora seja um sistema aí que vai ciclar por muitos anos, como todos eles aí que a gente está colocando, né? Outro sistema aí térmico, né, que a gente está falando de água, né, ou de aquecimento da água, ou de sais aí, ou de sal fundido, você pode ter diferentes eficiências no processo, mas tendendo muito próximo aí, depende da forma que você vai aquecer a água, depende da forma que você vai aquecer a rocha, você pode ter eficiências aí próximas de 90%, né, e ciclos de vida bastante alongados. 4 mil ciclos, 10 mil ciclos, né? E essas perdas que você tem é porque o calor sempre tende a dissipar muito, nem sempre é trivial fazer esse gerenciamento térmico, mas é possível, né? Talvez seja possível, mais interessante até de você usar isso no mesmo dia. Você está produzindo um excesso de energia por conta solar, eólica ou da forma que for, né? Naquela mesma semana ali você já usar essa energia para que a perda, você vê que a perda ao longo de um mês você já tem perdas extremamente consideráveis. Agora nesse momento a gente vai discutir um pouquinho sobre a densidade de energia, né, para a gente produzir hidrogênio, tá? E depois
num segundo momento, para usar esse hidrogênio para produzir, ou metano, para produzir eletricidade. Então vamos lá. O hidrogênio não comprimido e o hidrogênio comprimido. Veja que a gente está falando aí de 690 bar, tá? Então o hidrogênio ele tem aí, a gente, uma densidade energética de 33 kWh por quilograma de hidrogênio, tá? E claro, você quer compactar ele para você ter uma densidade volumétrica maior, né? E essa unidade aqui é quando você pega o hidrogênio que está por aí e você divide pela massa do hidrogênio. Aqui você está falando sobre watt-hora por litro, você está compactando o hidrogênio num lugar que facilita o transporte. Só para os colegas terem uma ideia, né? Eu acho que a gente vai falar esse dado depois. Para você compactar um caminhão de diesel, o mesmo volume de energia, de energético, né? Você vai precisar de 11 caminhões de hidrogênio para transportar tudo isso aí. Por isso que o hidrogênio tem um grande desafio logístico, né? Não só do armazenamento em lugares apropriados, mas também, né, do transporte de tudo isso. Se não for por tubulação, aí tem que construir a tubulação toda para ser feita, né? Ou você vai transportar isso via caminhões, né? E aí você vai precisar de um número muito grande deles. Então, para você ter 1 terawatt-hora de hidrogênio, se você não comprimir, você vai ter 357 milhões de metros cúbicos, tá? Agora, se você comprimir esse cara aqui, aí você consegue, né? A gente está falando de um ambiente só que só tem hidrogênio, só que ele não está comprimido, né? Você vai lá, por exemplo, suga tudo. Como é que você faz isso? Você suga todo o ar que tem dentro de um certo cilindro e vai e enche ele de hidrogênio. Só que aí vai ficar num ATM ali, na pressão atmosférica. Você pode colocar mais e mais e mais, né? Enfiando ali dentro até ele ficar no estado líquido. Então, por que você quer compactar ele absurdamente? Porque compactando ele com alta pressão, né, que tem um custo energético envolvido, você consegue reduzir a quantidade absurdamente de milhões de metros cúbicos que você vai precisar para ter 1 terawatt-hora. Ou seja, para qualquer valor de energia que você precisar, você precisa comprimir ele para ocupar menos espaço. Aí que tá, né? Para a gente produzir, pegar a eletricidade, produzir o hidrogênio ou produzir o metano, você vai ter um custo energético. E qual é a eficiência desses processos? Esses processos podem variar aí de 60% a 70% mais ou menos, né? Para você produzir esses gases. Aí, claro, você vai ter uma perda mais significativa deles se você precisar compactar. Então, se você produz o hidrogênio, né? E compacta ele a 200 bar, por exemplo, você vai ter aí uma eficiência de 54 a 72. Se você não comprimir, você vai ter de 64 a 70. O que quer dizer que mais ou menos você vai perder 10% da eficiência desse sistema ao comprimi-lo. Ainda mais se você colocar em altas pressões para liquefazer ele, para ele ter uma eficiência interessante, você pode estar falando aí próximo de 50%. Então, para você pegar o hidrogênio, pegar a água, produzir o hidrogênio por eletrólise ou por células, por eletrolisadores, né? Você vai produzir esse hidrogênio, aí você vai compactar ele, para você levar ele no estado líquido, você não vai conseguir eficiência melhor do que 50%, tá? Aí depois, se você tem esse hidrogênio ali, você quer levar ele para produzir eletricidade a partir do hidrogênio, aí a gente está falando da eficiência aí geralmente de 30%, 40%, tá? Vou dar um exemplo aqui para ficar mais lúdico e deixar mais claro para os colegas. Olha só, se você tiver 100 kWh, né, de energia limpa produzida em células, placas fotovoltaicas ou turbinas eólicas, ou seja como for, se você tiver 100 kWh, você produz o hidrogênio e comprime ele, você vai ter aí por volta de 57 kWh lá no final das contas. Ou seja, você vai ter uma eficiência aí, chutando bastante aí, próximo de 57%, né?
Está mais ou menos naquela faixa ali que a gente estava falando. Por quê? Porque a eletrólise vai ter 60% de eficiência, a compressão você vai perder 5%, aí, 5 a 10%, né? Então você está aí próximo de 57, 50 kWh. Se pegar esse sistema aqui que tem o hidrogênio e depois converter ele em eletricidade usando uma célula combustível, que tem uma eficiência aí de 50, 60 talvez por cento, você não vai ficar longe de 30% da energia total. Ou seja, aquela energia que você saiu lá no começo, 100, no final do dia você vai ter 27, 30 kWh. Ou seja, você não vai ficar com 30% do que você começou inicialmente. O que significa isso? O Round Trip Efficiency, que é a eficiência do sistema em produzir o hidrogênio e depois usar o hidrogênio para produzir eletricidade, ela não é interessante. Ela não é competitiva frente ao que a gente mostrou anteriormente, o Pump Hydro, as baterias, né? Você tem eficiência aí de 80%, 90%. Então, que sentido faz você usar o hidrogênio para eletricidade, tá? Se você tem outras fontes. Aí o colega vai falar assim, não, mas o hidrogênio ele é apropriado para longas durações, né? Bem, Pump Hydro também. Você pode colocar água lá em cima e quando você precisar, você pode descarregar por quanto tempo você quiser, com eficiências muito melhores, tá? Então, eu vou colocar alguns pontos aqui que são bastante importantes. A gente produz aí no mundo 120 milhões de toneladas de hidrogênio. 74 milhões de toneladas, né? Elas são feitas só com hidrogênio limpo. O resto é uma mistura de hidrogênio com outras coisas. Desse hidrogênio limpo que você tem aí, limpo que eu digo é 100% hidrogênio, né? 99,96% dele é feito a partir de combustíveis fósseis, de gás natural, de carvão, de óleo. Você pega esse cara aí, ou seja, quase tudo do que é feito hoje você usa para produzir, vem da fonte fóssil, né? E aí você apenas 0,04%, ou seja, quase nada, vem da eletrólise da água. Ou seja, praticamente todo o hidrogênio que a gente produz hoje é cinza. E aí onde você usa esse hidrogênio? Você usa esse hidrogênio para remover lá nas refinarias o enxofre do combustível, da queima dele, porque é super tóxico para o ser humano. Você produz amônia para produzir fertilizante. O Brasil é um grande importador de amônia, né? Praticamente 80%, se eu não estiver enganado, 85% da amônia que a gente usa vem da Rússia e ela é usada para alimentar 1/4 da população mundial, né? O Brasil produz muitos alimentos, exporta comida, exporta água junto, né? Então, ou seja, para produzir alimentos você usa muita água e vai água dentro do alimento que é exportado. A gente produz metanol, né? E também usa na indústria de aço para a produção de um aço mais limpo. Perfeito. Esse é o ponto. E aí o que acontece é que você pensa no hidrogênio, né? Para transporte, para produzir eletricidade, mas que sentido faz isso? Vamos refletir. Que sentido faz você produzir um hidrogênio verde que você quase não consegue produzir, que ele não é competitivo economicamente falando no preço frente ao hidrogênio cinza? O hidrogênio cinza é mais barato. Você vai continuar produzindo esse hidrogênio cinza para essas outras finalidades aqui, né? Produz o hidrogênio verde para limpar o hidrogênio cinza primeiro. E aí você não vai querer competir com as outras tecnologias. Se sobrar hidrogênio, aí você começa a pensar na possibilidade de usar ele, mesmo sendo menos eficientes, em outras aplicações, tá? Tá aqui para dar uma ideia geral para os colegas, aonde, né, ele é consumido, onde ele é produzido, né? Aqui ele é produzido, né, a gás natural, a carvão, a óleo, né? E praticamente nem se vê aqui a eletrólise. E ele é usado nas refinarias, na amônia, na produção de metanol e também na indústria de aço. Então o que fica muito claro é que a produção de hidrogênio, pelas propriedades físicas que ele tem, né, você precisa compactar ele absurdamente para ele poder, de fato, né, poder ser transportado
numa pressão apropriada. Ou seja, porque se você não apertar esse cara do jeito que tem que apertar aí você vai precisar de inúmeros caminhões, né, para transportar esses 300 quilos aí de hidrogênio que você vai precisar, né? Então você teria que usar 11 caminhões ao invés de um que você usa para transportar o óleo. Então a característica física dele é essa, né? Porque também esse tanque do caminhão teria que ser muito especial. Hoje um veículo que utiliza o hidrogênio, 30% do custo dele é o tanque, não é a célula combustível, que também é cara, né? Mas sim o tanque. Então, além disso, a gente teria que construir toda a infraestrutura, ou se não vai levar nos caminhões, para transportar o gás natural, a tubulação, né, que seria cara. A gente precisaria construir essas estações de abastecimento do hidrogênio, né? Ou seja, vai abastecer seu veículo em cada esquina, em cada posto, você tem que ter uma infraestrutura muito apropriada para abastecer hidrogênio. Ou seja, o que a gente chega na conclusão? O hidrogênio é um grande desperdício energético. Tá? Mas não é sobre, é sobre redução de emissão de CO2. Então, perfeito, concordo. O hidrogênio verde é sobre redução de emissão de CO2. Então, vamos usar ele no lugar certo. Aonde? Vai usar ele lá na refinaria, na produção de amônia, no metanol e na indústria de aço. Tá? É lá que você vai usar. Então, dando um exemplo aqui, né, por que o hidrogênio ainda ele é menos competitivo, mesmo se a gente tiver essa infraestrutura toda? Para a gente, com 30 kW, rodar com veículo elétrico, a gente vai conseguir rodar 160 km. Com o mesmo 30 kW de energia, problemas de eficiência do motor a combustão, você vai rodar 41, tá, com gasolina. E com o mesmo veículo usando o hidrogênio, por exemplo, o Toyota Mirai, os mesmos 30 Wh você iria, embora esteja usando só 1 kg de hidrogênio, você só iria rodar 88 km. O problema é ter aquele 1 kg de hidrogênio ali dentro do veículo, tá? Chegar até lá. Beleza? Perfeito. Para transporte pesado, tem uma grande discussão, não, para transporte pesado o hidrogênio faz sentido. Bem, o hidrogênio não faz sentido também para transporte pesado. Para eu rodar 800 km com um caminhão, eu preciso de 848 kWh, tá? E para eu rodar os mesmos 800 km com gás, com hidrogênio, eu vou precisar de 2.248, ou seja, eu preciso de muito mais energia, muito próximo da energia que eu preciso dos combustíveis fósseis, devido, nos dois casos de cima, no caso a gente está trabalhando com veículos elétricos, né? Veículo elétrico, a eficiência do motor elétrico, a bateria ou a hidrogênio é de 95%. Tá? O veículo a combustão é que fica limitado pelo ciclo de Carnot, que vai lá no veículo a gasolina bater 26%, 30% no melhor cenário, e num veículo a diesel a 45% no melhor de todos os cenários. Aí, tá bom? Então, conclusões que a gente pode tirar aqui nessa aula que a gente está discutindo sobre o armazenamento de energia. A gente vai ter em 2025, se tudo correr bem, 1,5 terawatt-hora de energia armazenada, capacidade de armazenar em baterias e sistemas assim. E o que isso significa? Muito pouco. Muito pouco. Com 1 terawatt-hora, a gente conseguiria produzir 22 milhões de veículos. Com 1,5, talvez 35, talvez 40, depende da forma que a gente começar a montar esses veículos com a menor capacidade, mas isso não abastece nem a frota brasileira, tá? Que é um mercado de 2, 3% do mercado mundial. Tá claro isso, né? Não tem bateria para todo mundo e nem vai ter. Então, a gente tem que pensar no plano B. Qual é o plano B, né? Por que pensar em desconstruir a ideia dos biocombustíveis? Não, a gente tem que ampliar absurdamente o biometano, o etanol, outras fontes têm que usar o combustível fóssil, não tem jeito, tá? Os volumes de produção, então, são muito pequenos, né? Tá muito claro isso daí, né? Para a gente ter terawatts, né? Porque a gente, na verdade, precisaria de milhares de terawatts. Esse que é o ponto. E a gente vai precisar de muitos anos para isso. As baterias devem ser utilizadas nos veículos elétricos,
Primeiramente, né, por conta da compactação de energia, tá? A gente precisa pensar no que se refere à mobilidade em outras possibilidades de mobilidade, né? Pensar em compartilhamento de veículo, em veículos mais leves, como mountain bikes, motos elétricas, assim por diante. Sistemas estacionários, está muito claro que subir água é o jeito mais barato de fazer. E é o que deve ser feito ao redor do mundo. Claro que com toda a questão ambiental, com o cuidado que deve ter. Por outro lado, essas baterias que vão sair dos veículos podem ser somadas em baterias de segunda vida e, como a energia solar está sendo instalada em vários telhados, pode ter um armazenamento de energia distribuído, como acontece com a geração de energia solar. Você vai ter o storage localizado. E aí as baterias de segunda vida podem ter um papel muito importante. Então todas essas tecnologias que a gente está falando aí também de gases, elas devem primeiro descarbonizar os próprios gases para fazer sentido. Por quê? Do ponto de vista de converter, por exemplo, água, eletricidade em hidrogênio e depois recapturar isso daí, pegar o hidrogênio e transformar isso aí em eletricidade, do ponto de vista de competição e o custo, ele é bem desvantajoso frente às baterias, frente às hidrelétricas. Isso está muito claro, tem que estar claro para todos os colegas que estão assistindo isso aqui até agora. Tem que estar claro isso. Por quê? Porque você tem opções que são mais interessantes. Então você pode subir uma água numa região mais alta, existem possibilidades de fazer isso aí, existem possibilidades de regulamentar para que as hidrelétricas funcionem como baterias, o sistema precisa estar interligado, precisa haver uma interconexão da rede, né, uma rede inteligente e assim por diante. Pode haver lugares onde isso aí tudo não seja possível, não haja água, não haja aclive, não tenha bateria e seja necessário fazer com produção de gás e depois do gás produzir eletricidade? Eu não duvido que tenha lugares que sejam necessários. E aí para esses lugares essa coisa faz sentido, entendeu? É sobre trazer uma racionalidade para o sistema. É sobre a gente encontrar a melhor opção, a opção mais eficiente. É sobre isso o armazenamento de energia. Caso não há, quer dizer, quando existem várias opções, a gente tem que colocar na mesa todas essas opções e avaliar. Se existem opções mais vantajosas, vamos trabalhar nas mais vantajosas. Beleza? Meu nome é Hudson Zanin, eu fico à disposição, nosso time de especialista também. Não deixe aí de mandar um WhatsApp pra gente conversar mais sobre esse assunto. Forte abraço, se cuida!